porque um relatório da Instituição Fiscal Independente, a IFE, prevê que o governo vai precisar de um superávit primário acima de 2% do PIB para melhorar a situação da dívida pública. Vamos então conversar com Alexandre Andrade, diretor da Instituição Fiscal Independente. Alexandre, boa tarde para você. Prazer te receber aqui na nossa programação. Boa tarde, Gustavo. O prazer é meu. Alexandre, olha só, o relatório da IFE projeta aqui um déficit de 83,7 bilhões de reais para este ano. Só que o governo busca, claro, o déficit zero. Por que existe, Alexandre, esse buraco de quase 84 bi nas contas aqui da IFE? Eu estou com o relatório aberto aqui que o governo não enxerga. Bem, o governo tem números mais otimistas do que os nossos da Instituição Fiscal Independente. Eles, das suas projeções que constam ali da Lei Orçamentária de 2026, tem um cenário mais favorável para crescimento da economia, para a inflação neste ano, para juros, etc. Então, os parâmetros macroeconômicos são mais otimistas do que os nossos. Esse déficit que nós projetamos é um déficit significativo, é um pouco inferior a 1% do PIB, 0,7% do PIB, e não considera os abatimentos, né? Se a gente considerar os abatimentos de despesas previstos da meta deste ano, que basicamente são as despesas de precatórios, né? A gente, mesmo assim, continua com um déficit, mas menor, mas aí algo em torno de 25, 26 bilhões. Mas ainda assim está distante do piso da banda da meta fiscal, né? Muito bem, Alexandre. O relatório mostra para a gente ainda que o custo dos juros é o que mais pesa aqui no resultado nominal, falando de dívida pública, né? A gente está vivendo altas taxas de juros, 15% ao ano, e, claro, tem esse guidance positivo do Copom de começar o ciclo de corte de juros na próxima reunião. Se o Banco Central não corta a Selic rápido o suficiente, Alexandre, a gente pode ver a dívida bruta chegando aí aos 82% do PIB antes do previsto? Pode ser que sim. Quando a gente olha os dados que o Banco Central divulga referentes aos fatores condicionantes da dívida, o que tem pressionado muito a trajetória da dívida bruta é justamente a despesa de juros. E por que essa despesa de juros está muito alta? Quando a gente olha a comparação em 12 meses, está em torno de 9% do PIB. A despesa de juros está alta porque a Selic está alta e metade da dívida, mais ou menos, cerca de 48%, 50% da dívida, é composta por títulos pós-fixados, títulos remunerados por taxa Selic. Ou seja, por causa dessa composição da dívida, uma parcela significativa de títulos pós-fixados que tem a remuneração atrelada à Selic, a condução da política monetária acaba afetando o endividamento bruto e a despesa de juros do governo. Então, assim, eu diria que, dada essa composição, para efeito de pressões, né, sobre a trajetória da dívida, seria sim importante o Banco Central começar a reduzir a Selic. E essa composição também de dívida, né, que tem quase 50% de títulos pós-fixados, ocorreu porque nos últimos anos os compradores de títulos da dívida preferiram esse tipo de título, dado o cenário de incertezas, de percepção de risco, e então houve, digamos, uma troca de dívida pré-fixada por dívida pós-fixada. Alexandre, a projeção, falando em PIB, né, a projeção da IFE aqui é de uma alta de 1,7%. Está um pouco abaixo aqui de alguns setores do mercado que prevêem um crescimento de mais de 2%. O que faz a instituição ser mais cautelosa, ser mais conservadora em relação ao crescimento do Brasil? Bem, nós atualizamos essa projeção em dezembro. De lá para cá, nós não alteramos ainda o nosso cenário, mas eu diria que essa projeção que nós divulgamos lá no final do ano passado, de crescimento de 1,7, tem um pequeno viés de alta, né? Quando a gente olha para os dados de alta frequência, os indicadores de atividade econômica, nós observamos que, apesar da desaceleração que aconteceu no segundo semestre do ano passado, ainda a gente vê condições relativamente favoráveis na economia. A gente vê ainda um mercado de trabalho
apresentando condições bastante favoráveis, né? Os níveis de ocupação estão crescendo, o nível de renda, enfim. Ainda a gente observa fatores que impulsionam, né, o consumo das famílias principalmente. Mas eu diria isso, que essa nossa projeção tem um pequeno viés de alta. E Alexandre, independentemente do IPCA 15 que saiu ontem, a gente comentou aqui que veio com uma alta acima do que era esperado, deixou o mercado de mau humor, o IPCA está projetado aqui em 3,9% para esse ano. A gente pode dizer, Alexandre, que a situação da inflação está finalmente domada ou não, que o cenário fiscal pode ainda surpreender e estragar esse trabalho do Banco Central, na sua visão? Olha, é difícil dizer que essa inflação está totalmente controlada, né? É claro que vai depender dos estímulos que a política fiscal possa vir a dar para a economia ao longo desse ano. Nas condições atuais, eu diria que depois de tanto tempo, né, com uma política monetária bastante contracionista, com esse juro tão alto, eu acho que o Banco Central vai ter condições de reduzir a taxa. Agora, o Banco Central também se orienta a partir dos indicadores de alta frequência. Então, eles, assim como todos os economistas, eles monitoram, né, esses indicadores e observando aí algum fator de risco para essa convergência da inflação, o Banco Central pode optar por alterar, né, a sua estratégia de condução da política monetária. Meu caro, falando de câmbio, o relatório fala que o dólar está projetado aqui, deve ficar em R$ 5,50. Está praticamente em linha com o boletim Focus, que apesar de no último relatório diminuir para R$ 5,45 a projeção, acho que ficou 19 vezes consecutiva projetando para R$ 5,50 também, né? Então, com juros americanos ainda altos nos Estados Unidos, claro, você vê o câmbio subindo mais aqui neste ano e pressionando, portanto, a inflação aqui dentro do Brasil? Olha, eu diria que não. Eu diria que a gente não deve observar aí fatores de pressão sobre a taxa de câmbio ao longo dos próximos meses, né? Eu acho que esse nível de câmbio é relativamente confortável do ponto de vista da inflação e também do ponto de vista da condução da política monetária. A gente tem aqui alguns modelos, né, que a gente considera para efeito de projeção. O que nos surpreendeu um pouco foi essa apreciação, né, recente das últimas semanas. Mas, por enquanto, a gente acha que essa projeção de 5,50 está bem condizente com as atuais condições econômicas. A projeção é que essa projeção que está extra relatório, né, que você está me trazendo aqui na entrevista. A projeção sua é de que essa apreciação que nós estamos vendo do dólar, que inclusive está custando R$ 5,15, 14 centavos, está mais baixo, levando em conta que no final do ano passado a gente viu um dólar em R$ 5,63, perto. Então, independentemente dessa apreciação que a gente vê agora, você enxerga o dólar em R$ 5,50 aqui de acordo com a projeção. Por hora, a gente mantém essa projeção, né? A gente atualiza as nossas projeções de 6 em 6 meses. Mas é claro que, identificando a necessidade de atualizar os números em um intervalo menor de tempo, nós fazemos isso. Agora, por hora, né, como eu disse, esse fenômeno é relativamente recente, essa apreciação mais forte, né, da taxa de câmbio. Então, por hora, nós mantemos. Nós julgamos que não há necessidade de alterações, né? Mas havendo essa necessidade, a gente altera sim. Pode ser que sim, que seja necessário, né? Se esse movimento de apreciação do câmbio continuar nas próximas semanas. Essa conversa aqui para o final agora, queria falar sobre um assunto mais polêmico, tanto economicamente falando como politicamente falando, que são as emendas parlamentares. Alexandre, afinal de contas, como é que a IFE avalia aqui o impacto dessas emendas no orçamento atual? Elas estão, sim, dificultando a gestão de contas aqui pelo Ministério da Fazenda? Bom, nos últimos anos houve um aumento do montante de emendas parlamentares e as emendas parlamentares são classificadas como despesas discricionárias, ou seja, as emendas compõem o chamado orçamento de livre manejo, né, o orçamento discricionário do Poder Executivo da União. Naturalmente que
o crescimento das emendas acaba tirando espaço de outras despesas discricionárias do Poder Executivo, como, por exemplo, investimentos. Nós, aqui na IFE, não podemos dar recomendação, não podemos dizer o que precisaria ser feito, né, em relação a um determinado tema. Agora, é claro que isso também ocorreu por causa das condições políticas do país, as negociações que acontecem entre Poder Executivo e Legislativo. Eu diria que, sim, as emendas acabam dificultando a gestão do orçamento, porque uma boa parte delas é de execução obrigatória, por comando constitucional, inclusive, e isso dificulta muito o trabalho do Poder Executivo na gestão orçamentária. Restringe o espaço, por exemplo, para contenção de despesas, para bloqueios ou, eventualmente, contingenciamentos, né, com vistas ao cumprimento da meta fiscal. Mas eu diria isso, que nós aqui na IFE não podemos dar recomendações. E Alexandre, para a gente amarrar essa nossa conversa aqui, o maior risco aqui para a economia brasileira, se a gente pudesse apontar, é o cenário externo ou é a nossa própria dificuldade em cortar gastos, Alexandre? Eu diria que o maior risco continua sendo fiscal. Fiscal porque isso afeta as expectativas, afeta a percepção de risco dos agentes e afeta a formação das curvas futuras de juros. E as curvas futuras de juros estão diretamente relacionadas com o custo do endividamento do governo, as taxas que o governo paga para se financiar, ou seja, afeta de uma maneira significativa a trajetória da dívida bruta. E a gente tem uma dívida que assumiu uma trajetória de elevação desde 2023, continua em elevação, ainda que esse resultado de janeiro que o Banco Central divulgou hoje se estabilizou em relação a dezembro, mas a trajetória é de elevação. E isso continua sendo um fator de preocupação para os agentes econômicos, ainda que nos dois últimos exercícios, em 2024 e 2025, o Poder Executivo tenha entregado um resultado primário dentro da meta, mas isso aconteceu por causa dos abatimentos previstos na legislação, né? Ainda que exista essa previsão de abatimentos, essas despesas precisam ser pagas e isso bate na dívida pública, né? Então, assim, acho que esse seria o fator de maior, continua sendo, né? O fator de maior preocupação, a trajetória da dívida nos próximos anos, não apenas neste ano. Excelente. Eu conversei aqui com o Alexandre Andrade, que é diretor da Instituição Fiscal Independente, gentilmente respondeu aqui os meus questionamentos, as minhas dúvidas. Alexandre, você é sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Um abraço, boa tarde.